Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas em parceria editorial do SBT com o jornal digital Poder 360. Hoje, o Poder em Foco recebe o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Boa noite, ministro. Tudo bem, Fernando? Ministro, tragédia de derramamento de óleo. O pior já passou ou ainda a gente deve esperar algo mais? Olha, o volume de óleo que continua chegando de maneira esporádica aos pontos do litoral indica uma redução de volume, mas nada pode garantir que essa redução de volume seja algo permanente ou realmente uma tendência em definitivo que demonstre que está exaurindo o volume de óleo na chegada das praias, né, no toque da costa, como nós chamamos tecnicamente. Isso por quê? Porque como não se sabe a origem ao certo do derramamento e, portanto, não se tem o número exato, o volume exato de óleo que foi derramado no mar, portanto, não é possível calcular quanto estaria ainda, vamos dizer, navegando aí nos mares deste óleo, da mesma origem desse que tocou a costa brasileira. A esta altura, qual a estatística se tem de óleo derramado que já foi coletado e, se o senhor puder dizer, o grau de grandeza aí do tamanho desses navios-tanques e o que ainda pode vir para as costas brasileiras? Bom, para se ter uma ideia, um petroleiro, um navio-tanque pode ter até mais, mas pode ter 100 mil toneladas. 100 mil toneladas? 100 mil toneladas. O que nós recolhemos até agora é um pouco mais de 4 mil. O que significa dizer que se nós estivéssemos diante de um volume total de 100 mil, nós estaríamos falando em 4%. É claro que um navio de 100 mil toneladas não afunda assim sem ninguém ter informações sobre o seu paradeiro. Portanto, ainda que teoricamente, em abstrato, possível de ser uma situação dessa, ela não é nem um pouco provável. Né? O que é mais provável é que realmente tenha sido um derramamento de parte da carga que estava sendo transportada. Mas parte da carga não quer dizer muita coisa se você não tem o volume expressivo, o volume direto de quanto foi derramado. O volume coletado acima de 4 mil toneladas, ele traz consigo pedra, areia, uma série de materiais que vêm junto quando são recolhidos. Também não é um volume puro de óleo, mas de qualquer forma é um volume expressivo. Neste momento, já estamos em meados de novembro, o volume que vem sendo recolhido diminuiu, tem aumentado ou está estável? Não, tem diminuído, embora haja alguns momentos de aparecimento inesperado em alguns lugares. Essa semana teve uma praia do Nordeste que apareceu óleo e prontamente foi retirado pela Marinha. No mesmo dia, os órgãos federais, junto com os voluntários, retiraram, a praia ficou limpa em menos de 3 horas. Agora, não é possível dizer que não tem chance nenhuma de óleo chegar. O que nós verificamos é que as equipes de resposta têm dado pronto combate a esse óleo que chega na costa e, portanto, retirado imediatamente, restabelecendo a situação. Uma coisa que interessa a muitos dos nossos telespectadores, se falou sobre a contaminação da vida marinha, de peixes, crustáceos. É seguro comer esse tipo de alimento neste momento por causa do óleo? Houve contaminação? O Ministério da Agricultura, a quem, junto com o Ministério da Saúde, compete fazer esse monitoramento, levantou essa semana alguns dados demonstrando que nos diversos pontos onde se fez a mensuração de contaminação não havia traço significativo de contaminação por óleo. De qualquer forma, grande parte também do volume de pescado que é consumido no Nordeste brasileiro vem de pescas ou de atividades que são feitas em outro local, às vezes mais em alto mar, etc. Então não é caso de alarmismo no sentido de não consumir nada, e sim ter o cuidado de caso a caso, verificar de onde está vindo o alimento, enfim. Agora, já teve alguma espécie de monitoramento, se houve algum produto que chegou ao mercado em alguns lugares e que havia uma contaminação que poderia, enfim, causar algum dano para a saúde humana? Esse monitoramento vem sendo feito desde o princípio. Inclusive, o governo prontamente respondeu a essa indagação, enviando material, e vem fazendo isso de maneira reiterada, para diversos órgãos, dentre eles a Fiocruz, por exemplo,
que está fazendo o monitoramento de qualidade, não só da água, como dos alimentos, enfim, do pescado. Esse é um trabalho permanente de monitoramento que está sendo feito agora e continuará sendo feito por mais tempo. Quem vai ao mercado, vê um peixe, vê um camarão, se está colocado à venda lá no mercado, tem segurança que pode comprar? Eu arrisco dizer que o controle fitossanitário, enfim, que é realizado pelos órgãos, ele é algo bastante responsável. Então, se aquilo está colocado para consumo, é porque algum controle eficiente deve ter sido feito. O senhor teria uma estatística de quantas praias ou quantos quilômetros de praia foram atingidos? Se nós pegarmos desde o Maranhão até a Bahia, agora uma parte norte do Espírito Santo, nós estamos falando em mais de 2.300 quilômetros de extensão. A questão é, todos os 2.300 quilômetros foram atingidos? Claro que não. Foram pontos específicos em diversas praias, cerca de 300, salvo engano, onde houve toque de óleo. Toque de óleo é o aparecimento da mancha, a equipe vai lá, retira o óleo e dá a destinação correta. Por que esse trabalho de limpeza das praias é tão importante? Porque como esse é um óleo que vem abaixo da linha do mar, ele vem a 1,5 m de profundidade, isso é chamado de subsuperfície. Então ele vem navegando abaixo. Os sistemas de radar, monitoramento por satélite, os aviões, inclusive o avião radar do IBAMA, helicópteros da Marinha, da Força Aérea, do próprio IBAMA, não detectam a mancha enquanto ela está no mar. Então, aonde que ela aparece? Quando ela já chega próxima à praia, praticamente já na areia, em que a corrente joga essa mancha para cima e deposita a mancha ou em peças maiores ou já particulado sobre a areia. E o trabalho, portanto, é recolher o mais rápido possível esse material para que a maré não suba novamente e não recolha para o mar de volta essa mancha de óleo. Então, esse é um trabalho bastante complexo, no sentido de logística, de tirar o material, intenso, no sentido de utilização de mão de obra. O governo federal colocou, a princípio, 3.800 homens, depois aumentou mais 5.000, chegando, portanto, a 8.800 homens. Soma-se a isso alguns efetivos estaduais, funcionários das prefeituras, a Defesa Civil Federal, cujo comando pertence ao Ministério do Desenvolvimento Regional, vem fazendo a distribuição do material para os voluntários poderem nos ajudar de maneira segura. Aliás, ajuda essa super importante, que nós temos reconhecido, louvado, agradecido desde o começo. Aliás, como em vários lugares do mundo, Fernando, onde existem catástrofes como essa, a sociedade se voluntaria. Não é um fato que denota, como alguns disseram, só tem voluntário porque o governo não fez a parte dele. Não é verdade. O governo fez a parte dele, está fazendo a parte dele, de maneira bastante abrangente, coordenada, com todos os recursos, não há limitação orçamentária nenhuma para aquilo que precisa ser feito, mas ainda assim é importante a figura do voluntário. E o senhor falou que foram em cerca de 300 praias, tem um número de quilômetros mais ou menos que foram atingidos ou não se sabe? Esse é um número talvez que ao final a gente consiga calcular com mais precisão, porque há muita reincidência. Então, toda vez que você conta por toques, olha, houve 350 toques de óleo na praia, no litoral. Muitos dos toques são reincidentes no mesmo lugar. Entendi. Então, você não tem um aumento de faixa litorânea, mas você tem uma reincidência de óleo. E óleo prontamente retirado. Na areia, a gente vê as imagens na televisão, aqui o SBT já mostrou várias vezes, um óleo que dá para, às vezes, até enrolar e guardar em sacos e levar depois para o destino correto. Mas e nos corais, naquelas áreas de mangue, onde o óleo realmente fica grudado e é difícil de ser retirado? Tem algum estudo sobre o que pode ser feito para resolver o problema nessas áreas específicas, corais e áreas de mangue? Nós temos testado várias tecnologias diferentes. Inclusive, já há cerca de 3 semanas, nós pedimos ao governo da Austrália, que tem maior barreira de coral, barreira de coral e, portanto, tecnologias para cuidar dos arrecifes, nós estabelecemos com eles uma parceria técnica especificamente para a barreira de corais e os arrecifes. Mas com relação ao mangue e outras áreas sensíveis, aqui você tem, a despeito de todas as tecnologias que podem estar à disposição no mundo, você tem um dilema, que é a utilização de um material para limpeza do coral ou do mangue, mas que, se for muito forte,
ele pode causar mais danos à fauna e à flora do que propriamente a disposição benefício do material que ali está. Que material que se usa para limpar um coral? Há diversos produtos, mas você tem biorremovedores, tem produtos químicos, enfim, que dissolvem o óleo, né, transformam o óleo em algo mais líquido e com isso ele solta do produto. A outra maneira é fazer uma limpeza mecânica, com escova, etc. Quer dizer, é um trabalho, em qualquer das hipóteses, por exemplo, tentou-se as barreiras, barreira com rede Boias, de pesca embaixo. Então são barreiras flutuantes com rede de pesca embaixo e uma chumbada para manter a tela na vertical. Esticada. Qual é o problema? Você segura uma parte do óleo com aquilo, mas por outro lado impede o fluxo da fauna. Os peixes, tartarugas, enfim, muitos deles ficam presos na rede. Então, essa área ambiental, há sempre um cuidado em você escolher qual é a tecnologia que vai usar ou implementar efetivamente alguma coisa, porque não pode haver, nesta análise, mais perdas do que ganhos. E essa é a área técnica que determina, né? Isso é sempre uma discussão técnica. Nesse momento, que tipo de estratégia está sendo usada por causa dos corais? Ou ainda não tem uma definição? Não, já tem bastante coisa em andamento. Inclusive, se você verificar, semana passada em Abrolhos, o governo utilizou 7 embarcações, sendo 5 da Marinha e 2 da Petrobras, para fazer uma proteção em torno de Abrolhos. Felizmente, o volume de óleo que lá chegou foi bastante pequeno, cerca de 5 quilos, que dá um balde, né, com óleo. Mas a Marinha do Brasil, essa semana, inicia uma operação naval em toda a extensão ali do Nordeste, e com efetivos para desembarque, equipamentos, e vão utilizar justamente esse efetivo nos simulados de desembarque e atividades para limpeza do resíduo ainda que permanece tanto nos mangues quanto em barreira de corais ou no costado, enfim, na parte das pedras. A gente começou a ver o noticiário todo, as imagens do óleo chegando no comecinho de setembro, né, que começou a ter mais imagens ali sobre esse óleo todo. Aí houve uma discussão sobre a forma como o governo deveria ter reagido já naquele momento. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Que medidas foram tomadas e como o senhor reage àqueles que acham que talvez deveria ter sido tomada terem sido adotadas ações mais antecipadamente do que foram? O problema é que as pessoas dão essas opiniões e não dizem quais são as ações que não foram tomadas. Vou lhe explicar por que eu estou dizendo isso. As manchas começaram a aparecer no virada de agosto para setembro, em pontos esparsos, ninguém tinha ideia de que seria algo dessa magnitude e extensão, porque começou a aparecer, depois parou, depois passados alguns dias apareceu novamente, depois parou. Então, não foi algo crescente e retilíneo, permanente. Tá? Essa é a primeira coisa. Segundo, desde o início, quando começaram a aparecer as manchas, os órgãos encarregados desse trabalho, que é o IBAMA, a ANP e a Marinha, entraram em campo. Inclusive a ANP, junto com a Petrobras, que tem equipes de pronta resposta, que são terceirizados, contratados pela Petrobras, entraram em campo, a despeito do óleo não ser da Petrobras, não ser brasileiro, mas ainda assim as equipes entraram em campo para fazer a retirada desse material. O que poderia ser feito lá atrás? O monitoramento para identificar onde está essa mancha. Foi feito. O governo acionou os radares e os satélites, inclusive americanos, do NOAA, do EPA, que é o órgão ambiental americano. Colocou o avião do IBAMA, que é o chamado Poseidon, é um bandeirante que tem um sistema de radar de abertura horizontal bastante potente, para voar em toda a costa do litoral brasileiro. E esse avião vem voando de norte a sul do litoral do Nordeste, ida e volta, diariamente, enfim, ininterruptamente. Os helicópteros, a mesma coisa. Os navios da Marinha, navios pesqueiros e navios de transporte receberam aviso para prestar atenção nas manchas de óleo. Ou seja, as medidas para identificação do óleo ainda no mar foram todas tomadas. Portanto, qual foi a medida nesse sentido que não foi feita? Nenhuma. Tentativas de barreiras para segurar o óleo ainda no mar. A despeito de nós não conseguirmos ver o óleo, em alguns casos, colocou-se uma barreira para ver se funcionava. No estado de Sergipe, por exemplo, houve uma decisão judicial que insistiu no sentido de colocação das barreiras. Não duraram um dia. Colocou-se a barreira, aconteceu exatamente o que o IBAMA disse que ia acontecer. O óleo ia passar por baixo e a barreira ia ser levada pela corrente do mar. E no estuário, ao contrário senso, o que acontece nos estuários? Você coloca a barreira ao invés do fluxo da água doce
empurrar o óleo para fora, a barreira serve de retenção do óleo no local, quer dizer, tem efeito contrário, também previsto pelo próprio IBAMA. Qual foi a medida, portanto, que permaneceu e que a medida... O Poder Judiciário errou nesse caso? Não, e o Ministério Público também? Eles foram induzidos a erro, quer dizer, no afã de todo mundo querer dar o palpite do que tinha que ter sido feito, não está fazendo, tá bom, o que você quer que faça? Ah, então quer que coloque? Tá bom, coloca a barreira, não deu certo, no mesmo dia. Então isso mostra que, para dar opinião, nós temos muita gente, mas realmente para acertar qual é que é o trabalho a ser feito, aí os órgãos técnicos é que têm tido a precisão, o cuidado de endereçar o problema. O que remanesce, portanto? O esforço permanente de retirada de óleo. É o esforço que, uma vez que você não detecta ele no mar, as medidas de contenção dele ainda no mar não são eficientes. O que sobra para você fazer de maneira dedicada? E a retirada deste óleo, quando toca na costa, de maneira rápida e eficiente. E isso tem sido feito. Essa discussão de que os órgãos federais... Não, os estaduais também têm obrigação de fazer. Então, a presença de funcionários dos estados nessas limpezas do Nordeste não é mais que obrigação. Né? Então, não adianta querer empurrar a responsabilidade só para o governo federal. E essa responsabilidade é compartilhada. Inclusive, os municípios têm também as suas defesas civis. Então, o papel nosso, enquanto Defesa Civil Nacional, é coordenar, ajudar a fornecer equipamentos, mas eles também vão para a linha de frente. E somos todos nós afetados. Né? E tem os voluntários também, que é um número muito grande. Exato, os voluntários que fazem um bom trabalho. Como eu já disse no começo, é um trabalho importante, bem-vindo, e é natural que haja envolvimento dos voluntários. Os voluntários, no começo, a gente via imagens de pessoas pegando óleo com as mãos, sem nenhuma proteção. Isso daí prossegue ou as pessoas estão sendo orientadas sobre como lidar com esse óleo para que elas próprias também não fiquem contaminadas? Veja, é importante analisar os fatos à luz da realidade e não desenhar um cenário hipotético que ele só serve para discussões teóricas. Nós estamos falando de uma extensão territorial de mais de 2.000 quilômetros. Quando o óleo toca na costa em algum lugar e naquele lugar só está presente, eventualmente, quem mora ali, até que chegue uma autoridade pública, seja federal, estadual, municipal, só quem está lá são, se ele se dispuser a ajudar, são os voluntários. Qual é a orientação que nós temos dado? Como nós, desde o início, os órgãos todos, inclusive nesse aspecto os estaduais e os municipais também, como proceder nesse caso? Como proceder? Para isso tem também a orientação dos materiais, luva, enfim, depositar num balde adequado. Agora, isto não é garantia de que a pessoa, a despeito de toda essa orientação, se convença de que não é para mexer no óleo. Então nós temos reiterado essa indicação de, olha, aguarde a chegada das pessoas com equipamento, aguarde a equipe que vai limpar. Todos os locais do Nordeste têm sido limpos no mesmo dia, portanto não tem necessidade de afobamento e colocar a mão no óleo como você colocou. Isso é injustificado. E a integração dentro do governo? Houve uma dúvida no começo se os órgãos todos de controle que poderiam atuar aí nessa tragédia estavam bem coordenados. Marinha, até a Polícia Federal que está investigando, o IBAMA com o Ministério do Meio Ambiente. Como está a integração entre todos esses órgãos e em algum momento houve alguma divergência entre os senhores? Não, são funções diferentes, né? A resposta ao acidente ela é dada pelos 3 órgãos que compõem o grupo de acompanhamento e avaliação. A Marinha, a ANP e o IBAMA. Também prevê o processo que, num determinado momento, este grupo GAA seja coordenado por um dos 3 em razão do aprofundamento dos trabalhos. Isso aconteceu, a Marinha foi indicada como coordenador operacional, até porque tem a capilaridade do nosso litoral, tem os distritos navais, enfim, tem as suas instalações colocadas ao longo do território ali do Nordeste, do litoral brasileiro. Tem equipes em mar, né, tem os navios, enfim. Soma-se a isso todos os outros grupos que estão lá naquela área de trabalho, a ANP, o IBAMA, enfim. Certo. Em paralelo, a Defesa Civil. A Defesa Civil faz a coordenação dos municípios e das defesas civis estaduais. Esse é o trabalho da Defesa Civil. Defesa Civil é o órgão subordinado ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, desde o começo, a Defesa Civil envolvida, fazendo essa interlocução. Então, são trabalhos que se somam, eles não concorrem entre si. Depois, o trabalho de investigação. Quem faz o trabalho de investigação da origem do óleo? É a Polícia Federal, junto com a Marinha do Brasil, que desde o início
tem feito um trabalho muito competente, acionou a Guarda Costeira Americana, acionou órgãos de controle marítimo internacional. Agora, esse é um trabalho complementar. Este trabalho de recolhimento, de identificação do óleo, é um grupo que faz. O trabalho de orientação de defesa civil, voluntariado, capilaridade, equipamentos, defesa civil. Aqui, investigações de Polícia Federal e Marinha, são trabalhos que vão se complementando e que formam um todo. Né? Isso foi feito desde o começo. Esse é um trabalho complexo, né? É um caso inédito no Brasil. É um caso inédito de um derramamento de óleo deste volume, sobretudo num caso em que não há origem conhecida desse óleo e que continua aparecendo, embora do ponto de vista estatístico esteja diminuindo, continua aparecendo pontos de toque no litoral. Os governos estaduais na região Nordeste, não é segredo, são, em geral, de partidos políticos que são adversários políticos do governo federal. Tem sido boa a colaboração entre a União e os governos estaduais, ou os governos estaduais, na sua avaliação, poderiam fazer mais? Olha, eu acho que tanto o governo federal quanto os estaduais têm feito bastante, os municipais também. A política não tem interferido? O que eu tenho dito desde o início, e o presidente Bolsonaro tem reforçado desde o início, que o nosso apoio é total às operações de limpeza do óleo do Nordeste. O presidente, desde o primeiro dia, vem acompanhando pessoalmente, passo a passo, aquilo que cada órgão vem fazendo. A ausência de participação de órgãos estaduais em algum momento se deve, em vários casos, também pela sua deficiência orçamentária, problemas locais que os estados têm. Todas as tentativas que aconteceram de politizar o debate e querer colocar uma narrativa política por trás disso foram por nós rechaçadas imediatamente. Portanto, a tentativa de certas narrativas foram colocadas. Não, alguns tentaram colocar uma narrativa de que o governo federal não deu a devida atenção ao Nordeste, no momento A, no momento B, que é absolutamente mentirosa essa narrativa. Porque basta olhar a quantidade de homens, de recursos, de infraestrutura, de equipamentos que estão sendo colocados à disposição desde o começo, para se verificar que essa narrativa não fica de pé. Agora, como ano que vem tem eleições, muitos desses que fazem essa crítica política sem fundamento estão tentando tirar uma lasquinha política para criar uma narrativa para as eleições. Quer citar algum caso específico? Não vou citar o caso concreto, tenho certeza que a população saberá fazer essa diferenciação, até porque, lembrando que muitas das escolhas políticas daqueles que estão fazendo essa tentativa de politizar são alinhados com o Maduro, governo socialista lá da Venezuela, cuja falência do modelo, que aliás alguns querem fazer aqui no Brasil também, no Nordeste, em outros lugares, a falência do modelo venezuelano fez com que não houvesse controle sobre o óleo. E esse óleo, portanto, é o óleo que chega no Brasil e suja as praias do Nordeste. Que já está comprovado nesse caso que a origem do óleo é realmente da Venezuela. Agora, em relação ao navio que propriamente pode ter provocado o desastre, ainda há dúvidas. Houve uma suspeita a respeito de um navio grego. A empresa nega. O senhor acha que deve ter sido mesmo esse navio grego ou nós teremos dificuldades em saber? Olha, como essa parte do trabalho, como eu disse há pouco, da investigação é feita pela Marinha e pela Polícia Federal, eu não me aventuro a dar opiniões sobre a origem do óleo do ponto de vista da responsabilidade de empresa A, B ou C. Que o óleo é venezuelano nós já sabemos, porque foram as análises laboratoriais que comprovaram isso. Que também, por outro lado, a Venezuela não exerce controle sobre aquilo que ela própria vende, porque é um Estado que está sendo esfacelado, está sendo destruído, né, pelo próprio governo socialista lá do Maduro que lá está, nós não conseguimos saber para quem que eles venderam o óleo. O governo brasileiro oficiou a Organização dos Estados Americanos para que, por sua vez, exercendo o seu papel multilateral, entrasse em contato com o governo da Venezuela, para que o governo da Venezuela, por outro lado, nos ajudasse. Nos ajudasse dizendo, olha, neste período vendemos óleo para X empresas. Está aqui a lista dos navios, está aqui a lista dos adquirentes. Porque isso nos ajuda a estreitar a lista de possibilidades e, portanto, melhorar a qualidade da investigação. Não tivemos resposta. Mas sobre o navio grego também agora depende muito de uma investigação internacional, não só da Polícia Federal, mas da Interpol, que deve estar investigando também, é isso? É o sistema que a Polícia Federal tem para avançar nas investigações.
O senhor, falando de, enfim, discurso político, durante o processo, ali, muita atenção, o senhor chegou a fazer uma postagem numa rede social sua, o Twitter, chamando a organização não governamental Greenpeace de Greenpeace. Aí houve dúvidas sobre o que o senhor estava querendo dizer exatamente. O que o senhor quis dizer quando o senhor falou? Não, no fundo, eles tinham acabado de vir à porta do Palácio do Planalto no dia anterior e sujado toda a frente do Palácio do Planalto, sujaram tudo. Sujaram a rua, deixaram tudo lá, resto de madeira, boneco, fizeram um teatro ali na porta, sujaram toda a frente com piche, com toda a frente ali do Palácio do Planalto, portanto, daí a expressão. A minha crítica é no sentido de que, apesar de todo esse teatro, né, que foi feito ali, gasto de energia em coisa que é inútil, a ajuda propriamente dita na retirada do óleo não aconteceu. Inclusive, um navio que pertence ao Greenpeace e que é um navio de estudos de oceanografia, passou ao longo da costa brasileira durante esse período do acidente do óleo e não em nenhum momento se prontificou a nos ajudar. Como outros navios que estão lá, navios da Petrobras ou SRV, etc., estão fazendo esse trabalho, eles que supostamente têm essa capacidade, porque é um navio de oceanografia, não fizeram. As ONGs que atuam na área do meio ambiente ajudam ou atrapalham, na sua opinião? Algumas ajudam muito. Como tudo na vida, inclusive na área das entidades das ONGs, enfim, associações, há bons trabalhos, há bons profissionais, há boas ideias e há uma série de oportunistas e pessoas que só se preocupam em levantar dinheiro. Então, o nosso papel é saber destrinchar umas das outras e poder trabalhar com aquelas que são as sérias. O governo tem um dispositivo chamado Seguro Defeso, que é para pescadores receberem um estipêndio ali mensal quando não podem pescar, porque é o momento em que as espécies estão se reproduzindo. Esse Seguro Defeso foi estendido agora pelo governo federal para ajudar os pescadores que tiveram dificuldade aí no seu trabalho. Existe alguma outra medida para mitigar os problemas econômicos da região? Por exemplo, hotéis, restaurantes, pousadas podem ter alguma ajuda para eventualmente compensar as perdas que vão ter? Bom, esse trabalho do Seguro Defeso foi prontamente colocado em prática pelo presidente Bolsonaro, que determinou ao Ministério da Agricultura e, por sua vez, a ministra Tereza Cristina com o secretário Jorge Seife da Pesca, adotaram imediatamente as medidas para colocar isso em prática, que ajuda a mitigar uma parte do problema, mas como você colocou bem, não resolve totalmente, porque tem esse impacto do turismo. Isso. Nesse sentido, quais são as medidas que o Ministério do Turismo poderá tomar, até inclusive algumas podem ser feitas com o Ministério do Meio Ambiente e outros, que é uma maior divulgação da situação do Nordeste para dar uma espécie de reforço de marketing para aquelas iniciativas de turismo, ressaltar que se trata, como nós temos feito. Ou seja, uma campanha. Uma campanha acho que ajuda bastante, uma campanha de questão da imagem, de informação, tanto aqui quanto lá fora. Papel esse, inclusive, que a Embratur tem feito com bastante cuidado. Acho que do ponto de vista financeiro, aí são questões mais ligadas à gestão orçamentária e que passam desde o Ministério da Economia para o Ministério do Turismo, aí não passa pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, é possível haver, sim, algumas ajudas. Além da campanha de esclarecimento. Porque essa é um trabalho que faz parte, inclusive, da missão da Embratur. Né? Qual foi o seu maior desafio até agora? As queimadas na Amazônia ou o derramamento de óleo? Bom, os dois são desafios complexos, né? Nós temos agora, nesse momento, esse problema do óleo, mas passamos pelo ápice aí do aumento do desmatamento e das queimadas, cuja nossa resposta do presidente Jair Bolsonaro foi muito efetiva. A resposta da decretação da garantia da lei da ordem ambiental pelo presidente da República deu pronto combate ao desmatamento ilegal, aos crimes e às queimadas, a ponto de que outubro foi o menor índice de queimadas na Amazônia dos últimos 21 anos. De toda a série histórica, nunca houve um índice de queimada tão baixo como houve em outubro desse ano. Agora, o fato de o governo ter reagido forte, a presença do Estado ter sido sentida na região onde ocorreram as queimadas, pode ser lida de que forma?
será que no primeiro semestre, com a redução da presença do IBAMA autuando eventuais irregularidades, não ajudou a favorecer o aumento das queimadas, que uma parte vem por causa do clima, mas outra também em decorrência do menor poder de dissuasão do governo por ter reduzido o número de autuações no primeiro semestre? Veja, se você olhar a curva de autuações, desde 2002, 2004 para agora, você vê uma redução do número de autuações. Isso é bom ou ruim? Não, isso demonstra um problema, que é a redução do quadro de funcionários. Neste governo, não. Uma tendência que vem de anos. Pessoas que se aposentam, mudam de profissão, falecem, enfim, o quadro de funcionários vem se reduzindo. Nós herdamos um governo com mais ou menos 50% do quadro de funcionários, tanto no IBAMA quanto no ICMBio, faltando, ou seja, um déficit de 50% do quadro de funcionários. Não foi o governo, ao contrário do que dizem alguns, que fez o desmonte do sistema ambiental. O desmonte, se houve, foi feito antes. Nós herdamos esse desmonte. E esse desmonte também foi intensificado por más políticas públicas, por má gestão do dinheiro, por uma série de coisas que estão aí a resultante que nós vimos do quadro econômico brasileiro muito fragilizado. Dito isso, não há como fazer a fiscalização de maneira eficiente e permanente sem o apoio das forças militares estaduais, porque as equipes de fiscalização, ainda que tivessem sido recompostas ao longo dos anos que passaram, elas são equipes pequenas diante da vastidão territorial que nós temos na região norte. Então, é fundamental que as forças policiais estaduais participem disso. Elas participaram esse ano na medida correta? Bem menos. E isso talvez esteja também, além da diminuição do tamanho das equipes que nós temos nos órgãos federais ao longo dos últimos anos, também seja um fator de diminuição da quantidade de autuações. Por quê? Porque os estados também têm problemas orçamentários, os estados também têm problemas de segurança pública grave em diversas regiões, não precisamos nem esquecer, podemos lembrar aqui aquele problema dos presídios ali no Pará. Então, os estados têm também prioridades do ponto de vista de segurança pública para o emprego da sua força policial. Então, tem uma série de questões que, portanto, explicam essa ausência de, vamos dizer assim, de um corpo militar ou policial mais robusto para dar suporte às equipes de fiscalização. Quando vem a operação de garantia da lei e da ordem, determinada pelo presidente Jair Bolsonaro, essa lacuna de sustentação se preenche. É o presidente Bolsonaro que vai lá e determina que a força militar faça esse trabalho que não estava sendo feito de maneira plena. Por quê? Por ausência de recursos que os estados, de maneira compreensível, têm. Então, este é um trabalho que vem dando resultado. De qualquer modo, nós precisamos olhar para frente. O que nós vamos fazer na Amazônia para realmente dar o dinamismo econômico, oportunidade de emprego, de renda e de desenvolvimento sustentável para aquela região onde vivem mais de 20 milhões de brasileiros e que foram deixados para trás. É a região mais rica do Brasil em termos de recursos naturais, com o pior índice de desenvolvimento humano. Quer dizer, veja a contradição, a região mais rica com os parâmetros mais miseráveis do país. Então nós temos realmente que encontrar uma solução para essa população que foi deixada para trás. Agora, o uso da operação de lei e ordem determinada pelo presidente Jair Bolsonaro, esse contingente todo não é para sempre. Quando esse contingente todo sair, que tipo de medida mais perene pode ser implantada para que a gente não veja uma piora na taxa aí de queimadas no ano que vem, por exemplo? Bom, a operação agora já juridicamente ela tem prazo determinado, ela se encerrou. Portanto, agora quem tem que cuidar da parte de confronto, além dos órgãos federais que têm, as áreas federais, é importante deixar claro o seguinte, Fernando, os órgãos federais cuidam de unidades de conservação federal, terras indígenas e áreas de fronteira. A grande maioria da extensão territorial da região norte é de responsabilidade dos estados. Não é do governo federal. Portanto, quem tem que dar o combate às atividades ilegais, criminosas, são as polícias militares e civis estaduais. Os órgãos federais, eles complementam, eles ajudam, eles atuam. Quando há um desmatamento ilegal, quem tem que chegar primeiro é a força local, estadual. Se for área privada ou área de unidade de conservação estadual, é o governo estadual que cuida. Só entra o governo federal se for unidade de conservação federal ou terra indígena.
Todo o resto do território é responsabilidade dos estados. Portanto, imputar isso ao órgão federal, seja o IBAMA ou o ICMBio, é um equívoco. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ajudar os órgãos estaduais. Tem a questão do monitoramento por satélite, tem uma série de dados, inclusive nós estamos querendo melhorar isso com agregação de imagens de alta resolução, alinhamos isso com o INPE para que eles nos colaborem com a leitura dessas imagens. Mas nós temos 4 pilares que são fundamentais para melhorar a situação da Amazônia. E com isso criar oportunidade de emprego e renda para as pessoas e deixar que elas não sejam tão... Quais são eles? Regularização fundiária. O Brasil tem um problema grave, aliás, em todo o território nacional. Se você for aqui em Brasília, você vai ver que tem áreas próximas à capital federal com sérios problemas de regularização fundiária. Você tem isso em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso e na Amazônia. Problema grave, portanto, de titulação, de propriedade, de regularização fundiária. Isto é elemento fundamental. Segundo lugar, o zoneamento econômico-ecológico, essa espécie de plano diretor da Amazônia. Quais são as potencialidades, quais são os riscos, quais são os locais para ter infraestrutura. Você tem que fazer esse plano diretor da Amazônia. Sem isso, você não tem uma orientação de como gerir o território. Terceiro, os instrumentos financeiros para levar dinheiro para os pagamentos por serviços ambientais, créditos de carbono, recursos para remunerar quem cuida do meio ambiente. Você não pode deixar essa conta de cuidar das reservas legais, das APPs, das áreas de preservação, no bolso das pessoas apenas. Se esta é uma área, nós concordamos com isso, que presta serviços ambientais, de regulação climática, para toda a região, para todo o país, para o continente ou para o mundo, ao fim e ao cabo, alguém tem que pagar por isso para ajudar aquela região a fazer este trabalho direito. E, em quarto lugar, a agenda da bioeconomia. A prometida agenda da bioeconomia. Quando a gente diz que há uma biodiversidade na Amazônia valiosa, que, portanto, a floresta vale mais em pé do que devastada, que há muito produtos, há fauna, flora, há micro-organismos, enfim, há vários elementos que ajudam a mostrar o valor da biodiversidade daquela floresta. Esta agenda da biodiversidade tem que virar negócio, no sentido de gerar emprego e renda. Indústria farmacêutica, cosmético, alimentação, coisas desse tipo. Por que, a despeito de todo esse potencial, não tem grandes laboratórios farmacêuticos na Amazônia? Não tem grandes redes hoteleiras operando na Amazônia? Por que esse potencial, portanto, não vira realidade? Quais são as barreiras, quais são os gargalos que nós temos que enfrentar para poder efetivamente trazer esse investimento? Sobre as queimadas, o senhor mencionou que outubro é será o menor, ou enfim, os dados mostram que é o menor nos últimos 21 anos para o mês de outubro. Tem algum outro dado que o senhor já tenha que poderia antecipar sobre queimadas e perda de bioma na Amazônia? Eu acho que alguns grupos fizeram de maneira, alguns sem perceber, outros de forma pré-determinada ou pré-concebida, um certo sensacionalismo com esses números. Números esses que prejudicaram, inclusive, muito a imagem do Brasil no exterior de maneira injusta. Né? E você vê índices que foram divulgados, aumento de 280%, 300%, 290%. Cada dia era um número diferente. Mas todos eles nessa ordem de grandeza, 300%, 280%. E, muito provavelmente, o número que nós teremos é algo muito inferior a isso. Talvez um décimo ao longo de um ano. Talvez um décimo disso daí. Então, isso mostra a irresponsabilidade de ficar fazendo esse sensacionalismo com os dados. Há problemas? Sim. O desmatamento da Amazônia vem aumentando desde 2012, portanto, há 7 anos. Quais são as razões pelas quais o desmatamento vem aumentando? Justamente a falta de oportunidade de atividades econômicas sustentáveis para quem vive na Amazônia. O senhor acha que o discurso do presidente Bolsonaro a favor do desenvolvimento da Amazônia, das atividades econômicas sustentáveis, pode ter influído na atuação daqueles que acharam que esse discurso poderia ser uma luz verde para talvez desmatar mais? O presidente não deu luz verde para nada. O que ele tem feito, aliás, com muita categoria, assim, com muita propriedade, é dizer a verdade sobre as coisas. Muitas pessoas jogaram essa discussão da Amazônia para baixo do tapete, fazendo de conta que ali já não existiam mais de 800 garimpos ilegais há décadas na Amazônia, fazendo de conta que vários
tribos indígenas têm problemas gravíssimos de falta de saúde, problemas de saneamento, de lixo, ou seja, problemas de qualidade de vida muito graves. A Amazônia tem problemas seríssimos de falta de saneamento. Inclusive o estado do Acre, que é um estado que tem um índice de saneamento baixíssimo, próximo de zero. E, portanto, é vergonhoso você ter isso naquela localidade. E ninguém discute. Então, o que o presidente Bolsonaro tem feito em várias áreas do Brasil, e na questão ambiental não é diferente, é falar dos temas, chamar atenção para as questões controvertidas e falar a verdade. Colocar luz sobre temas, muitas vezes, que foram proibidos. Nós padecemos no Brasil de um patrulhamento ideológico muito intenso durante muitos anos. É esse politicamente correto, essa vedação ao debate, prejudicou a solução de vários problemas. E é a coragem do presidente Bolsonaro de colocar o dedo na ferida e dizer, olha, tem este problema, precisa solucionar. Isso é muito bom. Qual é o maior problema urbano para o meio ambiente no Brasil? Falta de saneamento e caos no lixo. Esses são os principais temas. Como resolver isso? Na periferia das grandes cidades, a gente vê uma situação realmente muito ruim. A gente sai do aeroporto de Guarulhos, do aeroporto do Galeão e vai para o centro de São Paulo ou do Rio, vê muita sujeira. Como é que resolve isso? Fernando, é uma questão de, primeiro, ter como foco a questão urbana. O Brasil, o grande problema ambiental brasileiro está nas cidades. 80% da população brasileira vive nas cidades, não vive no campo. E vive com um problema de saneamento, falta de tratamento de esgoto gravíssimo. Os índices de falta de tratamento de esgoto no Brasil são alarmantes, são vergonhosos, para falar a verdade. O caos no lixo é a mesma coisa. Pega a cidade de São Paulo, por exemplo, a cidade mais rica do Brasil, não tem coleta seletiva de lixo, não tem reciclagem, não tem uma situação minimamente civilizada no tema do lixo. Então, tanto essa questão do saneamento quanto do lixo tem que ser tratada com muita incisividade. Passou agora no Congresso Nacional, está passando no Congresso Nacional um projeto de lei para mudança do marco regulatório do saneamento para poder atrair investimento privado e, portanto, finalmente expandir, universalizar com qualidade o tratamento de esgoto, saneamento no Brasil. E a mesma questão do lixo. Você fazer a coleta do lixo, da destinação, reciclagem, incineração, ou seja, nós temos que resolver o problema. Não dá para viver nesse caos. Qual é a melhor solução para o lixo? Fazer mais aterros sanitários ou incinerar? Depende da escala. Pequenos municípios, você tem que dar uma solução diferenciada. Por quê? Porque a tecnologia mais avançada de reciclagem, de incineração, de cogeração de energia, ela só se viabiliza acima de uma certa escala, acima de um certo volume. Então, para os muito pequenos, nós temos que centralizar e ajudar a coletar. Mas é uma questão também de educação ambiental, as pessoas separarem o lixo, as prefeituras precisam de apoio. Há muitos problemas com as prefeituras. As prefeituras estão cobertas de obrigações, mas com problemas graves orçamentários. Então, tanto os estados quanto o governo federal e o terceiro setor podem ajudar as prefeituras a solucionar o problema do lixo, mas precisa dar prioridade. O governo federal, na nossa gestão, estava aguardando há 9 anos o Sistema Nacional Integrado de Gestão de Lixo, chamado SINIR. Nós fizemos em 6 meses o que eles demoraram 9 anos e não fizeram. Acordos setoriais de logística reversa, ou seja, você reaproveitar os equipamentos e reinserir nessa economia circular. Nós já estamos no 3º acordo setorial para a logística reversa de equipamento. Não fizeram nenhum praticamente no período. Então, tem que ter pragmatismo, tem que querer resolver. E a questão no saneamento é a mesma coisa. Para as grandes cidades, grandes centros, soluções de maior volume. Pequenas cidades, soluções pequenas. Sendo realista, ministro, quando o senhor acha que o Brasil vai estar livre daqueles horrorosos lixões que existem em alguns lugares? Olha, eu espero terminar o meu mandato aqui à frente do Ministério com esse problema do lixo resolvido. 2022. Não, o Brasil precisa resolver isso. Mas daí não vai ter mais lixão em 2022? Não pode ter lixão, não pode ter lixão. É possível não ter? Tem que ter essa solução. Como é que faz isso? Ajudando os municípios, levando tecnologia, colocando recurso e cobrando o resultado. Lá em São Paulo, quando eu virei secretário de Meio Ambiente, nós tínhamos cerca de 112 lixões. Eu entreguei com 9. O objetivo era chegar a 0, não deu tempo, mas quase 0. Então, Quantos lixões o Brasil tem hoje? Centenas, para não dizer milhares. Esta semana que acabou, teve a reunião dos BRICS em Brasília, que são os países Brasil, China, Índia e Rússia. E África do Sul também, não é? O S ali de South Africa.
Eu queria perguntar para o senhor qual é o balanço que pode ser feito, sobretudo porque teve esse anúncio mais formalizado agora de um empréstimo muito grande, de um dinheiro que vai chegar para o Brasil. Quanto que é esse dinheiro e para que ele vai ser usado? Não, o Brasil mostra a sua força, a atração que teve aí com relação ao interesse dos BRICS e, portanto, também de vários países do mundo. Com relação à área ambiental especificamente, o recurso destinado a nós através do NDB, do New Development Bank, são 500 milhões de dólares justamente para aquilo que o Brasil mais precisa. Questões de qualidade ambiental urbana, saneamento e lixo. Esse dinheiro vem de onde? O que é o New Development Bank para os nossos telespectadores entenderem? É o banco formado pelos países dos BRICS que colocam recursos e financiam os melhores projetos. Nós apresentamos essa ideia de agenda de qualidade ambiental urbana, justamente para os 80% dos brasileiros que vivem em área urbana solucionarem a falta de tratamento de esgoto, saneamento e também o problema do lixo. E esse dinheiro entra quando? Então, agora estamos na fase formal de colocação dos documentos, enfim, a questão prática, mas foi uma grande conquista do governo do presidente Jair Bolsonaro, porque vai dedicar recursos para aquilo que outros não deram atenção no passado. Saneamento básico. Está sendo aprovado pelo Congresso um novo marco regulatório que vai permitir de maneira mais fluida a presença do capital privado. Há quem defenda, há quem diga que isso tem que ser atribuição só do Estado. O que o senhor acha? Isso é corporativismo. Dos grupos que mais atrapalhou, na verdade, a melhoria e evolução do saneamento, o político em geral não gosta de investir em saneamento porque custa caro, demora e não aparece quem acaba inaugurando é o sucessor. Então esse é um problema realmente que acontece no Brasil inteiro. Mas além deste problema, você tem no Brasil um marco regulatório que é contra, né, a participação do setor privado. Quem faz o lobby contra a participação do setor privado? Em geral, empresas públicas, né? As autarquias estatais e municipais, em que os servidores públicos não querem a concorrência do setor privado. Há um corporativismo muito grande nesse sentido. E nós temos que quebrar essa resistência em favor dos brasileiros, de quem paga imposto, de quem vê o filho andando com o pé no esgoto e não tem uma situação melhor no seu estado ou no município, porque tem um grupo que por questões ideológicas ou por interesses pessoais ou uma série de outras explicações, não deixa evoluir o saneamento no Brasil. Agora, não há muitos países no mundo, né, no planeta Terra, que tenham um sistema de saneamento básico totalmente privado. Que experiências o senhor diria que existem no exterior e que poderiam ser usadas pelo Brasil de dinheiro privado e com operação bem sucedida para fornecer água e esgoto para a população? Não, nós não temos aqui uma necessidade ou um foco absoluto em transferir tudo para o setor privado, não é isso. Há locais onde a conta, a matemática do investimento versus o retorno, não atrai investimento privado. Para isso que, inclusive, o modelo que está sendo discutido de misturar áreas mais atrativas com áreas menos atrativas, de tal sorte que as áreas mais lucrativas sirvam de subsídio cruzado para as áreas menos atrativas e o investimento faça a compensação do outro. Mas haverá locais, realmente, que mesmo com essa divisão de parcerias públicos-privadas, concessões, etc., ainda assim o poder público terá que fazer um papel mais preponderante. Não tem problema, mas esse papel do poder público tem que ser residual, porque quem tem que colocar recursos e fazer logo os investimentos é quem tem dinheiro, e quem tem dinheiro é o setor privado. Antes de acabar o programa, a gente vai falar um pouco de política, não é, ministro? O presidente Bolsonaro foi eleito, há uma polarização grande na sociedade brasileira. Para citar um exemplo, quando houve o problema das queimadas de maneira mais aguda na Amazônia, houve um trabalho muito forte dos grupos que são de oposição ao governo federal para propagandear, inclusive no exterior, as suas posições que são contrárias ao do governo do presidente Bolsonaro. Como essa polarização na política influi, sobretudo, no seu trabalho, que é uma área muito sensível? Bom, várias bandeiras da esquerda no mundo se mostraram inviáveis. E aí a esquerda foi se alinhando nos temas chamados dos direitos difusos, dentre eles o do meio ambiente. Mas o tema ambiental é muito maior do que quer fazer valer a esquerda. A direita, inclusive, os governos de direita, são aqueles que mais fizeram pelo meio ambiente. Se você olhar como a evolução do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Alemanha, enfim, vários países que tiveram uma visão liberal, pró-mercado, fizeram muito mais do meio ambiente do que o discurso e a demagogia da esquerda. Dito isso, o presidente Bolsonaro foi eleito para mudar o paradigma no Brasil.
não só do combate à corrupção, da diminuição do tamanho do Estado, da redução dos impostos, e ele tem feito isso com muita categoria. Nós fizemos aqui a aprovação da reforma da Previdência, agora a reforma administrativa, diminuição de várias regulações e normas que eram burocráticas e atrapalham a vida do cidadão, queda brusca dos índices de criminalidade, tudo isso graças ao presidente Bolsonaro. E, aliás, a agenda contrária do presidente Bolsonaro está mostrando aí no entorno aqui na América Latina no que resulta. A Argentina ganhou agora um governo de esquerda, a bolsa despencou, dólar explodiu, o desemprego está aumentando ainda mais, o presidente da Bolívia acabou de fugir de lá, renunciou com uma fraude nas eleições, está lá a Venezuela se esfacelando, caos absoluto e tantos outros exemplos. O senhor é um político, é filiado ao Partido Novo no estado de São Paulo, foi candidato a deputado federal, não foi eleito, agora é ministro do presidente Bolsonaro do Meio Ambiente. Quais são seus planos na política para 2022? O senhor pretende se candidatar a outro cargo público? Olha, eu não estou pensando nisso no momento. A nossa dedicação absoluta à missão que nos foi confiada pelo presidente Jair Bolsonaro, que é uma missão complexa, a missão no Ministério do Meio Ambiente é complexa, um país grande, com várias realidades. Nosso apoio é total ao presidente da República, reconhecendo que ele tem feito um trabalho maravilhoso, corajoso, determinado, coerente com aquilo que ele defendeu durante a campanha eleitoral. Portanto, nós temos que louvar a cada dia a coragem, a determinação e a qualidade do que o presidente Jair Bolsonaro tem feito pelo Brasil. E é justamente neste projeto, sob o comando preciso, firme do presidente, que eu me alio até 2022. O Partido Novo determinou a suspensão da sua filiação. Em que pé está esse processo? Bom, eu entendo que essa suspensão, primeiro, não tem fundamento, porque o fato de eu fazer parte do governo do presidente Bolsonaro deveria ser motivo de apoio e orgulho para todos aqueles que querem lutar pelo Brasil e não fazer picuinha política, no sentido de que no Partido Novo tem grandes deputados, ótimos filiados, bons princípios, mas um problema realmente que nós temos com relação à liderança do partido, que em certos casos se assemelha realmente com aquele velho caciquismo que a gente viu na velha política. E eu não posso, não farei, não me curvarei a esse tipo de comportamento, até porque ele contraria justamente os princípios que são norteadores do partido. O presidente Jair Bolsonaro e o seu grupo político devem criar uma nova legenda, um novo partido político. O senhor, se convidado, entraria para esse partido do presidente Bolsonaro? Vamos aguardar os fatos acontecerem e a gente discute. Obviamente, o Brasil é um país dinâmico, nós temos um sistema político brasileiro complexo, que teve algumas melhorias ao longo do tempo, mas ainda assim é um país com uma situação estrutural da sua realidade política bastante complexa. Mas seria uma possibilidade se recebesse um convite? Vamos aguardar. Tá certo. Ministro Ricardo Salles, muito obrigado por sua presença aqui no Poder em Foco. E eu também agradeço, é claro, a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui neste horário. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT, Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo após o programa, Silvio Santos tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero vocês aqui. Uma boa semana a todos.